Ordem ilegal versus insubordinação grave. Pessoal, hoje eu quero falar de um tema muito sério: o descumprimento de ordem ilegal e o risco do servidor ser acusado de insubordinação grave e ser demitido por conta disso. E esse vídeo, ele nasce de um caso real que chegou aqui recentemente no nosso escritório. O nosso cliente ocupa um cargo técnico dentro de um órgão 100% técnico que é composto por várias divisões. Cada uma dessas divisões tem competências específicas que são muito bem definidas, pela lei e pelos normativos internos. E aí, determinado dia, chega até ele uma demanda que não era da competência da sua divisão. E não se tratava de uma dúvida, não era aquilo que a gente chama de zona cinzenta, Tava muito claro ali na lei que aquilo lá era atribuição de outra área. No regimento interno, a mesma coisa, E o nosso cliente sequer tinha os equipamentos necessários e a formação técnica para executar aquela atividade. E mesmo assim, a chefia determinou que ele executasse o serviço. Quando ele explicou, de forma muito bem fundamentada, que aquilo não era tecnicamente possível, ele sofreu uma ameaça. Se você não fizer essa tarefa, isso vai gerar um PAD por insubordinação grave, porque eu sou o seu chefe. Essa situação, pessoal, é muito mais comum do que parece. E a questão central é: quando que a ordem é ilegal e quando o servidor realmente corre algum risco? Veja só, o servidor não é obrigado a cumprir ordem ilegal. Isso está no artigo 116 da Lei 8.112, também no princípio da legalidade e praticamente toda a doutrina do direito administrativo. Só que existe um problema: nem sempre a administração pública reconhece a ilegalidade. Às vezes, a ordem é claramente indevida, mas o servidor fica entre dois riscos: cumprir algo que ele não pode fazer tecnicamente, assumindo responsabilidade por um eventual dano que ele causar, ou se recusar e ser acusado de insubordinação grave, cuja pena é demissão. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso cliente. E por que que isso é tão perigoso? Veja só, pessoal, quando a gente força um servidor a atuar fora da competência legal dele, isso pode gerar responsabilização funcional, responsabilização civil, não só de indenização, mas também improbidade administrativa, pode gerar responsabilização criminal e até responsabilização por erro grosseiro, artigo 28 da LINDB. Ou seja, a chefia empurra o risco para o servidor e depois diz: foi um ato do servidor, não tem nada a ver com isso. E tem mais: mandar um servidor executar atividade para a qual ele não tem equipamento, formação técnica ou atribuição legal é um ato ilegal e expõe a administração a um risco jurídico, financeiro e até ambiental, dependendo do caso. E o que o servidor deve fazer nessa situação? A orientação mais segura e que salvou o nosso cliente é formalizar tudo. Nosso cliente registrou tudo por escrito, que a demanda não era da sua competência e ele explicou tecnicamente perante a lei os porquês, quais eram os dispositivos legais e normativos internos que faziam a delimitação daquele assunto, quais eram as consequências técnicas e os riscos do cumprimento daquela ordem e que a chefia tinha ciência de tudo isso. Esse registro, aliás, esses registros que ele fez, mudou completamente o cenário. De uma suposta insubordinação grave, passou-se a discutir a legalidade e a responsabilidade funcional da chefia e não do servidor. Pessoal, no serviço público, o medo de sofrer um PAD faz muitos servidores aceitarem ordens inviáveis, ilegais ou fora da sua competência. Mas isso é muito perigoso. O servidor não é obrigado a executar o impossível, muito menos assumir responsabilidade técnica por algo que não lhe pertence. E quando a administração ameaça abrir um PAD para forçar um servidor a cumprir uma ordem legal, ela própria está violando a lei e assumindo um risco enorme. Por isso que, se você viveu ou está vivendo algo parecido, não fique calado e, principalmente, não aceite responsabilidade que não é sua. Documente tudo, sempre.